Bora falar agora sobre o Corinthians. Quem é o presidente alvinegro? Augusto Melo ou Osmar Stabile? Agora, depois de toda a confusão do sábado, já dá para cravar que quem segue mandando no clube é Osmar Stabile, que desde a noite da última segunda-feira passou a assinar como o presidente interino do Timão. Isso porque o Augusto Melo havia sido, você lembra, afastado depois de uma reunião do Conselho Deliberativo. O Augusto tentou um grande golpe com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela de Souza, que se autoproclamou presidente do Conselho Deliberativo, no lugar de Romeu Tuma Júnior, e também anulou todas as decisões do Romeu desde 9 de abril, incluindo a reunião da última segunda-feira. Só que não havia nenhuma decisão da Justiça permitindo a ela que fizesse tudo isso. Diante desse cenário, o Corinthians não aceitou as decisões dela e o Osmar Stabile segue mandando no clube. É óbvio que o Augusto, a partir dessa segunda-feira, vai tentar levar o caso à justiça, mas vale a lembrança de que os últimos quatro pedidos do Augusto, todos na justiça, foram recusados. Nessa disputa entre situação e oposição, está 4-0 contra o Augusto. Em termos de decisões judiciais, vamos ver se o Augusto consegue diminuir essa goleada estratosférica. Só é importante contar que toda a celeuma, o caos, a bagunça, a confusão causada pelo Augusto nesse sábado tem a ver com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que desde a semana passada atua na defesa do Augusto. Nesse sábado, enquanto tentava retomar a condição de presidente do clube, o Augusto disse algumas vezes que todo o movimento feito por ele e com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela, tudo isso havia sido elaborado, sugerido pelo ex-ministro o José Eduardo Cardoso, que é também seu advogado. Deixa eu contar um pouquinho do bastidor de ontem, né? Ontem o Corinthians viveu um dos dias mais grotescos, né? Teve gente até falando que foi mais triste do que o rebaixamento. Eu acho um grande exagero, né? Nada é pior do que um rebaixamento. Mas ontem houve uma tentativa de golpe por parte do Augusto Melo, que havia sido afastado da presidência na última segunda-feira. Ele contou com a primeira secretária do Conselho de Ética do Corinthians para destituir o presidente do Conselho, Romeu Tuma, anular todas as decisões dele desde o dia 9 de abril e, por consequência, eliminar a reunião que aconteceu na última segunda-feira. Não se pode fazer isso, né? De você revogar, você cancelar, você anular todas as decisões do seu antecessor. E a verdade é que o golpe não colou. Augusto Melo se viu em uma situação ainda mais delicada a partir de agora. Deixa eu até trazer uma informação importante e exclusiva. Contei no vídeo de hoje cedo, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver. Chicão, Batata, Claudinei, Musa e Alex Brasil, esses 4 que integram as categorias de base e são homens de confiança do Augusto Melo, devem ser demitidos a partir dessa segunda-feira. Pelo menos esse é o planejamento do Osmar Stabile, ou era o planejamento do Osmar antes de toda a celeuma e confusão desse sábado, tá? O Osmar pretende fazer mudanças nas categorias de base, que foram marcadas por muitas suspeitas, muitas denúncias, 87 contratações apenas de atletas de sub-17 e sub-20. A tendência é que essas demissões aconteçam ao longo da semana. Cheguei a mandar mensagem para o Chicão para dizer que eu estava publicando essa informação. Ele falou, já estou sabendo desse boato, vamos ver o que vai acontecer, tá? Deixa eu trazer uma outra novidade, que é desse domingo. O Grêmio está fechando os últimos detalhes para contratar Alex Santana, jogador de pouquíssima representatividade, de pouquíssima utilidade no elenco do Corinthians. A negociação está praticamente fechada, é um pedido do Felipão, tá? O Felipão trabalhou com ele no Atlético Paranaense e fez essa sugestão ao pessoal do Grêmio, o Mano Menezes concordou e o negócio está praticamente sacramentado. A tendência é que o Alex Santana seja anunciado agora nessa janela de 1º a 10 de junho, como reforço gremista. O JB Filho, que é setorista dos clubes do Sul, até me chamou para perguntar, Nicola, como é que ele foi no Corinthians? Eu falei, a passagem dele se resume a 4, 5 primeiros jogos, que foram muito bons. Depois, ele voltou ao normal e passou a jogar praticamente nada. Guilherme Villanova, boa noite, Nicola. Vi o vídeo do presidente do Conselho do Corinthians, pensei que estava vendo um vídeo da Al-Qaeda. Comunicação péssima. Cara, Guilherme, as imagens protagonizadas ontem, lá no Parque São Jorge, com polícia, e aí olha que loucura, né? O Parque São Jorge é um clube social. E na noite de sábado, estava rolando uma formatura para 300 pessoas e um campeonato de judô.
Imagina os pais dos meninos que estavam disputando o campeonato de judô, ou os familiares das pessoas que estavam lá na formatura, vendo um monte de carro de polícia, vendo torcida organizada chegando, entre e sai de jornalista, gente filmando, e aí o metaleiro que é ex-presidente da Gaviões, ameaçando o Augusto de morte, o Augusto tentando obrigar o Stabile a deixar a cadeira de presidente, aí o Stabile conta que queria ir ao banheiro, mas ficou com medo de sair e o Augusto sentar no lugar dele, ele pediu que um policial se sentasse na cadeira de presidente. Cara, olha que loucura, olha o nível a que chegou o Corinthians, o segundo clube mais popular do país e o maior clube em termos de torcida e de arrecadação da maior cidade da América do Sul. É muito louco, cara, que os clubes sejam administrados desse jeito, tá? O Danilo Evangelista, Nicola, parece que o Timão piorou com o Dorival. Danilo, eu tenho certeza que o Corinthians melhorou defensivamente e, ao mesmo tempo, piorou ofensivamente. O Dorival é um cara cauteloso, é um cara mais preocupado com o sistema defensivo, né? E o Corinthians parou de tomar gol, está muito claro, mas também parou de fazer. Vou até abrir aqui os últimos jogos do Corinthians, e essa não precisa ser nenhum gênio para diagnosticar. Dá uma olhada, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar na tela, às vezes aparece, às vezes não. Corinthians e Vitória, 0-0. Corinthians e Huracan, 0-1. Corinthians e Atlético Mineiro, 0-0. Corinthians e Novo Horizontino, 1-0. Corinthians e Santos, 1-0. Corinthians e Racing, 1-0. Então, assim, são 1, 2, 3 jogos, 4 jogos sem tomar gol. Aí tomou gol aqui, 5. Nos últimos 6, vamos lá. Vitória, Atlético Mineiro, Novo Horizontino, Santos e Racing. Nos últimos 5 jogos, 1 gol sofrido. O que é bom. Mas nesses mesmos 5 jogos, o Corinthians marcou 3 gols. Os da Vitória contra o Novo Horizontino, Santos e Racing, que são 3 times, uma da Série B. O Racing era o pior time do grupo na Sul-Americana, e o Santos, todo mundo sabe que vive fase horrorosa. Então a verdade é que o Corinthians parou de tomar gol, o sistema defensivo melhorou, mas o ataque desapareceu. Então o Corinthians melhorou defensivamente e segue, e piorou ofensivamente, tá? Fernandinho Fontes, você acha que o Dorival Júnior vai dar jeito nesse time do Corinthians? Abraço, Fernandinho Fontes de Campo Grande. Cara, hoje o Corinthians teve muita dificuldade, o Corinthians sem Yuri Alberto, com um ataque formado, o Garro só entrou no intervalo, e o ataque formado por Thales Magno, cara, como o Thales Magno regrediu, como o Thales Magno tem jogado mal. O Thales, para mim, é a clara situação do jogador que perdeu confiança, perdeu moral e que não tem conseguido render em alto nível. Sabe aquele cara que se esconde, aquele cara que prefere não receber a bola com medo do que vai ter que fazer? E só para responder a tua pergunta, o trabalho do Dorival até aqui é um trabalho, para mim, ruim. Os números nem são tão ruins, mas eles são muito condicionados, na minha opinião, por adversários mais fracos. O Marcos Muniz, Dorival teimoso, hoje era para entrar com Garro e Romero titulares, lamentável. Eu tenho a impressão de que o Garro não entrou desde o começo por conta de uma questão física, é a única explicação lógica, né? O Lion Wagner, eu acho que me colocou Augusto presidente do Corinthians, eu acho que quem colocou o Augusto presidente do Corinthians não deve votar, é muita humilhação para outro torcedor corintiano. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.